Olá, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast Vida Plena. Eu sou Carlos Silva e estou muito feliz hoje de estar por aqui no nosso canal, no nosso site, né, da Rádio Vida Plena Brasil, né? Hoje nós estamos tendo o nosso podcast e o nosso primeiro convidado hoje será o Jorge Coelho, ele que é pastor e escritor. E nós vamos bater um papo aqui sobre vida pessoal, os livros e o testemunho dele. Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus. É uma oportunidade sem igual para a gente poder estar aqui divulgando o reino de Deus. E eu espero que você seja abençoado com esse podcast e você possa acrescentar coisas na sua vida. Amém? Pastor, vamos falar sobre o livro, né? Que é um assunto bem interessante, que vem diversificando muito na questão hoje no nosso meio, né? O livro que o senhor tem, que é o chamado Livre-Arbítrio, né? Isso. O livre-arbítrio. Você tem mesmo a capacidade de decidir. Então, eu repasso a pergunta para o pastor. É, Nós temos a capacidade de decidir? na realidade, não. Muita gente diz que sim, muitas pessoas dizem que sim, que acham que podem decidir. A única coisa que você pode decidir é andar nos caminhos do Senhor ou não. Fora isso, você não tem livre-arbítrio. Por quê? Se nós servimos a um rei, Senhor e Salvador, nós temos que obedecer a ordem do rei. Se você não obedece a ordem do rei, você é sentenciado à morte. E se eu tenho um rei, um Senhor e Salvador, eu tenho que fazer a vontade dele. Se eu faço a vontade dele, eu não tenho livre-arbítrio. E o livro explica bem isso. O livro tem 200 e poucas páginas, ele fala bastante sobre isso. Ele está na internet aí, e você é só pesquisar, se qualquer coisa, depois nós vamos estar colocando nossos contatos, é só entrar em contato com a gente, ok? E a gente ouve muito, né? Essa questão que, não, eu tenho, né? O livre-arbítrio. Eu vou para onde eu quiser, eu faço do jeito que eu quiser. E dentro da nossa isso muito dentro da limitação cristã, mas dentro do nosso conhecimento, né, nós vemos que tem coisas aí que não são significativamente corretas, né. Quando a gente fala assim: "Eu faço o que eu quiser, eu penso dessa maneira". Na realidade, a palavra de Deus é bem clara, diz que tudo posso naquele que me fortalece, né? E você pode fazer o que você quiser, desde que você não ande na presença dele. Agora, se você andar na presença dele, você tem que fazer o que ele quer e não o que você quer. A vontade não é sua, não é minha, a vontade é dele. Então, a vontade dele é soberana. Então, nós temos que aprender a fazer isso, aprender a fazer a vontade daquele que nos comissionou para uma grande obra. E se você quer fazer a tua vontade, você deve estar no lugar errado. Então, você não está na igreja, quer fazer a tua vontade, você está no lugar errado. Pastor Jorge, o que mais fala o livro? Além da questão mesmo do livre-arbítrio, o que mais fala o livro? O livro fala sobre essa questão, é ser baseado em tudo na questão do livre-arbítrio, mas ele traz vários exemplos de homens de Deus, baseado sempre, todo o livro é baseado na Bíblia, que o que aconteceu com as pessoas que fizeram a vontade de Deus, tá? Os profetas, os reis, todo mundo que fez a vontade de Deus, entendeu? E todo mundo que quis exercer o seu livre-arbítrio. Então tem o lado da bênção e o lado da maldição, né? Quem fez a vontade do Pai está na bênção, quem fez o lado a sua vontade está no lado da maldição. Então, nós vamos ver que vários reis na época de Israel fizeram o que queria ao seu bel dispor e aconteceu isso. No livro de Juízes fala a mesma coisa, que o povo, depois da morte de Josué, e da morte do sacerdote Eliezer, o povo, cada um fez o que queria, né? E o povo fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. E Deus mandava os inimigos para castigar. E, na realidade, é isso assim. Quando você diz que tem livre-arbítrio, que você pode fazer o que você quer, você está desvinculando, você está deixando implícito, dizendo que você não precisa de Deus. Se eu faço o que eu quero, eu não preciso dele. Mas na hora não precisa dele, mas na hora do aperto, corre para ele, né? Então, é muito fácil a gente falar que é de Deus, que serve a Deus, que tem Deus no coração, que até o diabo tem Deus no coração, né? Então, é muito, muito fácil falar isso. Agora, praticar é outra coisa. Praticar é só através do conhecimento da palavra, da vivência da palavra, do estudo, da meditação, entendeu? Porque não adianta você estudar se você não praticar, porque a palavra diz que a letra mata, né? Então, se você só é um letrado e você não pratica aquilo, não vive aquilo, não adianta nada. Então, você tem que praticar, ser, vamos dizer assim o termo, você tem que ser dedicado àquilo que você faz. É a mesma coisa, por exemplo, o pai e a mãe falar uma coisa, algo para o filho, e o filho falar assim: "Eu sei o que eu estou fazendo", sendo que, na verdade, ele deveria estar debaixo da ordenança de pai e mãe. Sim, sim. Na realidade, aproveitando o texto lá que fala de pai e mãe, né, fala de autoridade, né, fala de paternidade, né. Eu tenho a paternidade, eu faço parte da rede apostólica Conquistadores do Reino,
da Igreja Apostólica do Evangelho Pleno, debaixo da liderança da paternidade do nosso apóstolo Paulo Ventura e Cosma Ventura, que são as nossas lideranças. Aproveitando de falar de pai e filho, estou lembrando porque eles são a nossa paternidade. E mandar um abraço para eles. E eu estou aqui justamente com a autorização deles também. E, na realidade, as pessoas falam que às vezes você está... mas você tem que dizer que você está debaixo da autoridade, da paternidade, e acha que isso é obrigação, porque você se sente tolhido do mandato. Não. Na realidade, todo mundo tem que ter alguém, uma cobertura espiritual, todo mundo tem que ter alguém que te oriente, alguém que te ajude, alguém que te ensine, alguém que te instrua, alguém que você possa conversar. Então, na realidade, eu tenho o apóstolo que está sobre mim, ele tem um outro apóstolo sobre ele, eu tenho pessoas que estão debaixo da minha autoridade, e isso não é humilhação para ninguém. Hoje o mundo diz que você viver debaixo, você pode fazer o que quer, até o livro fala um pouco disso. Eu não preciso estar debaixo de autoridade, eu sou dono do meu nariz. Na realidade, você não é dono de nada. Nós não somos dono nem dessa fala que nós estamos tendo aqui, porque tudo foi nos dado pelo Eterno. As pessoas estão muito preocupadas em ter, esquecendo do que é ser. Entendeu? Então, você pode ter o que você quiser, mas você pode não ser tudo aquilo que você queira. Hein? Então, você tem que ter essa visão, ter essa mentalidade do que realmente você quer para a tua vida. E só vivendo na palavra de Deus. Fora dos caminhos de Deus, as pessoas... o mundo diz que você pode ter sucesso, né? Mas é um sucesso momentâneo. Um sucesso que vai passar. Diz que a traça e a ferrugem vai comer, né? E agora a vida eterna é outra história. Aproveitando que o senhor falou aqui do bispo e da pastora, né? É bispa também? É apóstolo e apóstola. Apóstolo e apóstola. Mandar um abraço para eles. A apóstola Cosma Ventura, eu nem sabia, mas eu sigo ela me segue lá nas redes sociais. Mandar um abraço para ela e também para o apóstolo Paulo Ventura. Um abraço para os dois aí. Qualquer coisa, nós estamos aqui. A gente está convidando vocês aqui para nossos próximos programas aqui. Mas continuando, pastor, mais sobre a questão do livro. Então, na realidade, você faz aquilo que você acha que é. Então, eu quero contar um pouquinho da minha história. Claro, rapidinho, porque, na realidade, eu não nasci em berço cristão, tá? E eu chegou um ponto da minha vida que eu tive pessoas cristãs que falaram para mim que para mim não tinha jeito. Então, como é que eu era bonzinho, né? Só que quando eu me converti realmente ao Senhor, né, que eu busquei o Senhor, que eu tive um encontro com Jesus, essa mesma pessoa que falou para mim, depois virou para mim e falou assim, eu queria te pedir perdão. Falei, por quê? Porque eu falei porque para você não tinha jeito, entendeu? E aí eu falei, você esqueceu do carpinteiro de Nazaré, que dá jeito em qualquer um. E se deu jeito na minha vida, eu tenho que dar jeito na vida de qualquer um. Então, não tem que dizer o que eu era, o que não era, mas eu sei que o Senhor mudou a minha vida. Eu era um lixo e virei o luxo, entendeu? Então, eu não era nada e hoje eu tenho tudo que o Senhor me dá. Glória a Deus. Então, o que a gente faz, nós somos um produto daquilo que a gente faz, daquilo que a gente quer. Então, você fala daquilo que você vive. Você só fala da palavra de Deus, é porque eu vivo a palavra de Deus. Então, tudo bem, eu vejo esporte, eu vejo televisão, vejo filme, eu converso com as pessoas, mas sempre baseado em torno da palavra de Deus. Entendeu? Então, o assunto, as pessoas falam de quê? O assunto, meu tema preferido é falar da palavra de Deus. Na realidade, as pessoas falam, eu pergunto às pessoas, quantas vezes você já leu a palavra de Deus? Aí as pessoas falam assim, eu não consigo ler. Eu falei, poxa, cara, eu já consegui ler 15 vezes, ela toda, entendeu? E as pessoas falam que não conseguem ler, entendeu? E estou lendo de novo. Então, por que você está lendo de novo? Porque toda vez que eu leio, eu aprendo mais um pouquinho. Entendeu? A Bíblia é uma fonte inesgotável de aprendizado. Ela é o livro mais atual que existe. Ela serviu para o passado, serve para hoje, vai servir para o futuro. É o livro mais atualizado que tem. Então, você fica bastante à vontade de falar daquilo que você tem conhecimento. Na realidade, daquilo que vive, né? Daquilo que você vive. Então, eu tenho bastante experiência de vida sobre isso, bastante conhecimento, e estou aprendendo cada vez mais, entendeu? Hoje você vê em Israel homens lá, rabinos com 90 anos, e estão estudando ainda, estudando com 90 anos, porque nunca é tempo, nunca é tarde para você aprender mais um pouquinho. Então, na realidade, o tempo não existe. As pessoas que limitaram, que você está com 50, 60 anos, está velho, entendeu? Eu sou igual vinho novo. Entendeu? Eu era velho quando eu estava no mundo. Hoje eu estou até muito mais bonito, né?
Gente, não é que eu seja mal educado e estou começando a entrevista de trás para frente, não é isso. Né? Só que, por exemplo, a gente conhece o pastor Jorge Coelho já há um bom tempo, né? Desde a época lá do Evangelho Pleno, já há muitos anos, né? Já conheço o tempo já tem bons anos. Cara, quando eu falei a questão de ser mal educado, evidentemente que, como eu falei, a gente começou falando do livro, falou de testemunho, e eu não perguntei, o básico, né? Quando a gente pergunta como é que vai a família, faz tempo que eu não vejo Dona, Fátima, Dona Fátima. isso, a Paola, a Gabriela, vão tudo bem, graças a Deus. A Gabriela agora, dia 18 do mês passado, foi mamãe do Gael, então nós estamos com um netinho lá em casa, o Gael, que é a alegria da casa, entendeu? Então também um abraço para... Meu amor, eu te amo. Um beijo para a Paola, para a Gabriela, para o Gael, para o Alex, entendeu? E a família alicerçada no Senhor. E passa Entendeu? rápido, né, pastor? Porque eu lembro da Gabriela, pequenininha na Isso, igreja. isso. Toda vez que chegava na igreja, eu mexia com ela um pouquinho. Agora aí, ó, mãe. A Gabriela, quando chegou lá, estava com 9 anos de idade, ela está agora com 31. Entendeu? Então, na realidade, apesar de nós não estarmos mais lá no Evangelho Pleno, na realidade nós continuamos seguindo ao Senhor. Entendeu? Mesmo. E um problema que hoje é atual na igreja, né? Que as pessoas acham que você tem a obrigação de... Quando você encontra alguém, você tá em qual igreja? Você está em qual igreja? E acho que o rótulo de igreja te diz alguma coisa. Na realidade, o rótulo de igreja só está te qualificando onde você está, em qualquer igreja você está. Mas, na realidade, isso não quer dizer nada. Entendeu? O importante é que você viva uma vida plena, uma vida de comunhão com o Senhor, a sua família seja alicerçada debaixo da palavra do Senhor, você tenha comunhão com os irmãos, entendeu? Não estou fazendo campanha contra a igreja, não, tudo bem, é uma benção a igreja. Agora, estou dizendo que as pessoas rotularam um negócio que você só é crente se você estiver em alguma igreja. Entendeu? Verdade. Então, um abraço, como mais uma vez, aí, um abraço para a irmã Fátima, né? Isso. Para a Gabriela, para a Paola, também faz um tempo que não vejo. Mas igual a gente falou com o apóstolo ou apóstola, tiver um assunto aqui, podemos vir aqui no podcast, nós vamos conversar. Mas, pastor, mais algum outro testemunho que o senhor Sim. tem para falar sobre o livro, sobre a questão... Sim, eu quero dar um testemunho de cura. Tá? Dois testemunhos de cura. Na realidade, aí aconteceu comigo, eu não vou dar testemunho do que aconteceu comigo, eu não vou dar testemunho do que aconteceu com os outros. Final de 2014, a minha amada estava fazendo um exame de rotina e ela foi diagnosticada com câncer no endométrio. E, na realidade, ela foi no médico particular e nós não tínhamos plano de saúde, tinha que correr para o SUS e para ver tudo, e não sabia como fazia, entendeu? Então, o SUS dizia que levava quase um ano para você ser consultada, e eu falei, minha filha, vamos orar. A primeira coisa que nós fizemos, nós saímos lá com o laudo médico, fomos orar, tínhamos uma reunião lá no nosso grupo de oração na igreja, fizemos uma oração lá, foi a primeira coisa que fizemos. E no dia seguinte eu falei, eu vou lá no posto de saúde para ver, porque ela tinha uma receita particular, ela tinha que transformar aquilo para uma receita do SUS, e nós tivemos lá eu fui no posto de saúde, tinha uma fila imensa lá, estava na fila do CISREG lá, e eu com o papel na mão, e chegou uma moça para mim e falou assim, o senhor vai fazer o quê? Eu falei, eu quero dar entrada no CISREG. Ah, mas esse papel não pode, o senhor tem que passar para um papel do SUS, uma receita do SUS. E eu falei, onde é isso? Ela falou, numa outra sala ali. Eu cheguei, tinha uma outra fila lá, e estou na fila, daqui a pouco sai uma senhora lá da fila, aquelas pessoas que trabalham já no posto de saúde há muito tempo, vira e fala assim, ó, tá muito cheio, nós não vamos atender mais ninguém. Eu estava com o papel na mão, e eu virei para ela e falei assim, senhora, a senhora poderia me ajudar? Eu não sei como é que eu faço. Está aqui o exame da minha esposa, o laudo da minha esposa, e eu precisava de uma ajuda. Aí ela olhou, peraí, me pegou pela mão, me levou numa outra sala, devia ter mais ou menos umas 30, 40 pessoas na outra sala. Ela virou bem alto e falou assim, ó, aqui, esse senhor, o caso dele é mais urgente, ele vai passar à frente de todo mundo. E me passou à frente, eu fiz lá uma ficha, uma triagem, e a mulher foi embora, eu fiquei lá fazendo a triagem, e quando eu saí, encontrei com essa mulher de novo. Essa senhora, ela falou assim para mim, o senhor resolveu? Eu falei assim, isso foi em outubro, eu falei assim, a moça marcou para me vir em janeiro aqui para apanhar uma receita. Falou, não vamos resolver isso agora. Me pegou pelo braço, me saiu levando por dentro do posto de saúde lá, né? E chegou numa outra sala, tinha um médico atendendo, umas 3 pessoas esperando. Ela falou para a médica lá, eu sei que seu teu horário já está estourado, tem essas pessoas esperando, mas eu queria te pedir o favor de atender também esse senhor, do caso dele é rápido. E acabou, eu fui o último a ser atendido, aí eu levei o papel, falei, está acontecendo isso e isso. Falei, eu queria que você me desse o papel do INSS para eu poder entrar no CISREG.
E eu coloquei, eu queria ir lá no Inca 2, porque foi indicado lá que seria o melhor lugar. E nós fomos, ela fez tudo, e eu voltei para trás da fila do CIRREG. Só que quando eu cheguei na fila do CIRREG, não tinha mais fila do CIRREG. Aí era numa sala, entrei numa sala lá, conversando com a pessoa lá, e ela falou, ó, hoje não vai me atender mais o senhor, não. E quando ela falou que não ia me atender mais, tinha uma senhora sentada assim, ela falou assim, o senhor não é daquele moço que estava na minha frente na fila? Eu falei, a senhora me perdoa, mas não sei, não. Era o senhor sim, o senhor pode passar na minha frente. Então, tu vê como é que Deus faz as coisas, Deus vai movendo as coisas, isso eu consegui resolver isso num dia só. E dei entrada no CISREG. E o cara falou assim, agora só tem que ter um pouquinho de paciência para aguardar. Eu virei para ele e falei assim, mas o Deus que eu sirvo é o Deus do impossível, né? Eu agradeci e fui embora. Então, o prazo era de 6 meses a 1 ano para chamar minha esposa. Isso foi na sexta-feira. Na segunda-feira, o telefone tocou lá em casa, era do Inca, chamando a minha esposa para ir para lá. Meu Deus. 3 dias. Eu acho que ia levar 1 ano, 6 meses, 1 ano, levou 3 dias. E nós fomos para lá, fizemos todo o processo, minha esposa fez tudo, todos os processos. E no final, que era a tal da mesa redonda, que tem que ter, que vai ter antes da operação, que ela fez a operação, foi curada, fez a radioterapia, foi curada, e graças a Deus ela está curada. Mas no dia o mais interessante, no dia da mesa redonda, lá, ela está lá sentada esperando, eu estou com ela, e eu fui todas as consultas com ela, e chega um senhor perto de mim e fala assim, o senhor é cristão? Eu falei, sou cristão. Eu falei, o que a gente pode, o que eu posso te ajudar? Ele falou assim, eu estou aqui também com a minha esposa, eu sou presbítero da Assembleia de Deus, eu estou com a minha esposa aqui, e a minha esposa está sentada ali, a esposa dele estava amarela mesmo. Ele falou assim, o médico disse que a minha esposa está com metástase e não tem mais jeito, eu não sei mais o que eu faço, eu choro todo dia, eu não sei mais o que eu faço. E ficamos conversando, e eu falei assim, mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Eu posso orar pela sua esposa? E o engraçado disso tudo foi a cara que ele fez. Ele olhou para minha cara, como se fosse assim, mais um, pode? Eu sentei perto dela. Mais um, menos um. Isso, eu sentei perto dela, sentei no meio entre ela e ele, e falei assim, minha irmã, eu posso orar para você? Ela olhou de novo para minha cara assim, pode. Falei assim, só que eu não vou fazer uma oração igual todo mundo faz, não. Eu vou curar a senhora aqui agora em nome de Jesus. Eu fiz uma oração de cura que deve ter levado 1, 2 minutos no máximo na vida daquela mulher e fui embora. Saí dali, a Fátima tinha se entendido, veio embora. E quando marcou a cirurgia da Fátima, a gente estava fazendo cirurgia, no dia lá aconteceu um problema lá e não teve, nós tivemos que ir embora. Quando nós estamos saindo, eu encontro aquele homem saindo de uma outra porta. Isso na recepção do Inca. E quando ele saiu, eu falei assim, a paz do senhor, meu irmão. Ele, a paz do senhor. Eu falei, o senhor lembra de mim? Ele falou assim, lembro sim. O senhor foi o pastor que curou a minha esposa. Glória a Deus. Porque os médicos diagnosticaram a minha esposa com metástase. Depois da sua oração, minha esposa operou, acharam um mioma benigno, nós estamos indo embora para casa amanhã. Aí eu entrei na sala lá, conversei com a esposa dele. Ele depois me mandou fotos da esposa dele na igreja louvando ao Senhor, era outra pessoa. Isso é um milagre que Deus faz na vida da gente. Então a palavra tem que ter autoridade. Eu não preciso ficar meia hora, 15 minutos, orando, pulando, dando cambalhota, nada disso. É a palavra objetiva. Eu ministrei a cura sobre a vida daquela mulher e ela foi curada. Assim como a minha esposa fez a cirurgia e foi curada. E para honra e glória do Senhor. Então eu conto sempre esse testemunho. E em 2019, eu também fazendo uns exames de rotina, a médica lá constatou que a minha próstata estava alterada. Eu fiz exames e deu que eu tinha um câncer de próstata. Também é o mesmo sistema, procurar, não sei o quê, e vai, CISREG, não sei. E através de um amigo meu, que faz parte do nosso grupo lá de reunião, nós conseguimos contato com algumas pessoas e encontramos com os irmãos, nos levaram lá em Caxias, lá, e nós conseguimos resolver tudo. Demos entrada, passamos pelo médico, fizemos tudo lá. E o troço que ia levar, basicamente, já tinha diminuído o tempo, né? Era 6 meses, levou 1 semana. 1 semana depois eu estava no hospital universitário Pedro Ernesto, fazendo todos os procedimentos, operei e também fiquei curado em nome de Jesus. Então, gosto sempre de dar esses 2 testemunhos, que é testemunho de cura. Entendeu? Não é um problema qualquer, é testemunho que as pessoas... você usar a palavra. E as pessoas hoje têm medo de usar a palavra. Então, você só vai ser usado se você for usado. Ou só vai ser usado se você for usado, melhor dizendo, né? Então, se você nunca for usado, você nunca vai ser usado. Então, se a palavra... Jesus deixou isso para nós. Diz que se eu crer,
eu posso fazer obras maiores do que ele fez. E se eu creio, eu posso curar as pessoas. Então, quando eu costumei dar esse testemunho, muita gente me chamava de soberbo. Você curou, quem cura é Deus. Eu falei, não, senhor, vocês estão errados. Quem cura sou eu, no nome dele. No meu nome eu não curo ninguém, mas no nome dele tudo é possível. Diz que em meu nome vocês curaram enfermos, expulsaram demônios, comer alguma coisa, nada vai sair Justamente o que eu ia mal. falar agora. Entendeu? A Bíblia fala Então, sobre isso, né? então, no Que nome em meu dele. nome você vai curar. Isso, então no nome dele eu curei. Entendeu? Então as pessoas não entendem isso. Então, não é soberba nenhuma, você está dizendo que quem curou? Eu curei. No nome de quem? Dele, no nome do Senhor. Porque se eu falar no meu nome, no nome do pastor Jorge Coelho, vai acontecer como aconteceu com os filhos de Seva lá, os 7 filhos de Seva que foram expulsar um demônio em nome de Jesus, a quem Paulo serve. O demônio falou assim: bem eu conheço Jesus, bem eu conheço a Paulo, e vocês não conhecem ninguém. E o demônio quebrou o pau, arrebentou todos eles. Então, na realidade, é isso. Você tem que ter experiência para poder falar. Então, eu estou falando com convicção e com experiência. Essa é um testemunho que eu gosto sempre de dar. E aproveitando esse testemunho, né? A gente fala que é pegar um gancho, né? Isso. Que é muito importante ser falado, meus irmãos. O seu corpo, né? Ele é templo do Espírito Santo, né? Nós não andamos segundo os conselhos do mundo. E quando fala sobre a questão, como o pastor Jorge acabou de falar aqui, né? Que foi diagnosticado, né? Aquela questão do câncer de próstata, né? Uhum. Então, o que acontece? Tem muitos dentro, inclusive do nosso meio, né? Que tem esse preconceito. Não, eu não vou. Eu não vou, porque é vergonhoso. Eu não vou fazer esse teste, eu não vou fazer isso, naquilo. E quantos a gente não sabe, a gente já não ouviu falar dentro das igrejas, fulano tinha um câncer de próstata, mas nunca foi lá tratar, nunca cuidou, né? Isso. E parte sem poder ter vivido um pouco mais, vivido um pouco melhor, justamente por causa de quê? Por causa do preconceito, A ignorância. por causa da ignorância, a falta de conhecimento, não é o que diz a Bíblia, Isso. né? Que o povo é destruído por falta do conhecimento. Oséias 4,6 diz que o meu povo perece por causa de conhecimento, e porque lhes falta conhecimento e sabedoria, eu vos rejeitarei. Então, se existe o médico e o médico está aí, foi o Senhor que colocou, né? Então, até pegando o símbolo da medicina hoje, né? Que é uma vara com uma serpente, né? O símbolo da medicina, é a mesma vara serpente que Moisés fez no deserto. Quando Deus mandou lá que vinha uma praga, aí como é que eu fazia isso? O Senhor fala, Moisés, levanta uma estaca com uma vara, com uma estaca de bronze, com uma serpente, e todo mundo que olhar para ela vai ser curado. A medicina usou esse símbolo, tá? Como símbolo da medicina. E é a mesma coisa. Então, na realidade, nós temos que estar... a ciência está aí para isso, evoluindo, nós temos que ser evoluídos, a gente não pode ficar bitolado nas coisas. Se o mundo está evoluindo, eu tenho que evoluir. E onde eu vou achar essa resposta para isso tudo? Na Bíblia. Verdade. Estamos chegando ao final da entrevista, tem mais um tempinho. Só mais em fazer um pouquinho mais, fazer uma ênfase um pouco maior na questão do livro, né? Lógico, a inspiração vem, né, do Eterno. Mas qual foi a finalidade, qual a intenção do pastor quando quis colocar esse seu conhecimento, vamos dizer assim, por escrito? Na realidade, porque a gente vai em várias igrejas, a gente conversa com várias pessoas, a gente vê a rede social e as pessoas ficam, na realidade, tão muito assim dispersas, né? As pessoas estão indo à igreja hoje na maioria das vezes, como um entretenimento social, né? Estão indo para marcar ponto, com medo de ir para o inferno, entendeu? E, na realidade, as pessoas estão muito superficiais. E, né, o tema do livro era justamente sobre isso, porque, conversando com várias pessoas, muitas pessoas me disseram sobre isso. Pô, eu tenho livre-arbítrio. Você falou, cara, você não tem livre-arbítrio? E as pessoas começaram a me questionar. Então, é um tema que eu venho batendo há bastante tempo, e eu vim orando e o Senhor me deu a inspiração para escrever o livro, entendeu? Porque você precisa entender, eu não estou fazendo apologia do livro, até porque, na realidade, se eu vendi, acho que uns 20 livros, eu vendi muito. O resto eu dei tudo. Eu não fiz livro para ganhar dinheiro. Eu fiz um livro para que as pessoas pudessem entender, tivessem uma outra visão, entendeu? E a gente pudesse debater, entendeu? E não tem problema nenhum. O livro era para ganhar conhecimento e não para ganhar dinheiro. Entendi. Pastor, nós estamos chegando aqui no final, né? Nós vamos dar nossas considerações finais. Eu queria que o pastor pudesse deixar aí
uma consideração final e depois deixasse aí as suas redes sociais, telefone, contato, WhatsApp, canal no YouTube que o senhor tem, né? Sim. Mas primeiro deixar uma consideração final para depois deixar as redes sociais. Na realidade, eu quero deixar para vocês, meus queridos, que vão assistir esse podcast, que nunca é tarde, nada perdido, a esperança nunca morreu. O mundo diz que a esperança é a última que morre, né? Na realidade, a esperança se chama Jesus Cristo. Ele morreu, ressuscitou e vai reaparecer de volta para buscar os seus. Então, ainda dá tempo, como diz a minha camisa aqui, você pode ver, ainda dá tempo. Sempre dá tempo. Em todas as minhas postagens eu coloco sempre essa mensagem que ainda dá tempo. E eu fico preocupado, às vezes, me pensando que o dia que o senhor mandar eu mudar a mensagem e falar assim, acabou o tempo, né? Aí vai ficar mais complicado. Mas ainda dá tempo de você retornar para os caminhos do Senhor, você voltar para os caminhos do Senhor. Você que nunca esteve nos caminhos do Senhor, que você vem, o Senhor está te esperando de braços abertos. Ele não morreu na cruz de braços abertos à toa. Ele morreu na cruz de braços abertos para receber todo mundo. Então você vai ser bem-vindo, você vai ser não mais um na multidão, mas ele conhece o teu nome, a tua vida, o teu passado, o teu presente e também o teu futuro. E se você estiver com ele, o teu futuro, com certeza, é um futuro de glória, um futuro grandioso, para você ter um propósito para vencer. Todos nós que estamos aqui nessa terra, nós temos um propósito. E nós fomos colocados aqui para governar. O primeiro homem, Adão, foi colocado para governar. Nós também, e o Senhor nunca revogou essa lei, essa norma, nós somos colocados aqui para governar a terra. Só que nós esquecemos isso. Nós deixamos hoje que o mundo governe a nossa vida, que a rede social governe a nossa vida, que a opinião dos outros governe a nossa vida, e você acaba ficando à mercê das coisas. Então, na realidade, eu não tenho problema nenhum com rede social, com as pessoas, com nada. Na realidade, o que me prende é a palavra do Senhor. Então, se as pessoas gostarem, tudo bem. Se não gostar, tudo bem também. Eu vou falar sempre aquilo que a palavra me diz. Então, se achar que você está sendo indelicado, não, a palavra de Deus ali, ela confronta. Jesus era bonzinho. Então, você diz que Jesus era bonzinho, você nunca leu a palavra, porque Jesus toda hora confrontava os outros. Ele vinha com palavras, toda hora confrontando. E a palavra de Deus é confronto. Então, se a palavra não te confronta, não te incomoda, ela não te deixa com raiva, você está no lugar errado. Então, se a palavra tem que te incomodar todo dia você tem que buscar ser melhor. E você pode fazer isso, ser melhor a cada dia que passa. Pastor, suas redes sociais, vai aparecer aí na tela, né? O canal no YouTube. Meu canal no YouTube é @pastorjorgecoelho2678. Se você visitar lá o canal, se inscrever lá, você vai ser muito bem-vindo. Tem mais de 300 vídeos lá no canal, vídeos rápidos de 10 minutos, entendeu? Com mensagens, sempre mensagens para enriquecer a tua vida. Esse testemunho que eu dei aqui também está lá no canal. Tá? No Instagram, @pastorjorgecoelho também, se vocês quiserem estar lá nos visitando. E o meu telefone está aparecendo aí na tela. Se quiser manter contato, fique à vontade. O livro também está disponível. O livro também está disponível. Se você não quiser, eu quero o livro, mas eu não tenho dinheiro para comprar, não tem problema não. Eu dou o livro para você. Não tem problema nenhum, não. Entendeu? Como eu falei aqui, eu não fiz o livro para ganhar dinheiro. Eu fiz o livro para abençoar a minha vida e abençoar a vida dos outros. Amém? Amém. Pastor, muito obrigado. Né? Nossa primeira entrevista aqui no podcast Vida Plena Brasil. Né? Lembrando a vocês também que o nosso podcast lá aqui no nosso canal no YouTube, você pode se inscrever, pode ativar lá o sininho para receber notificações das nossas próximas entrevistas, né? Que é o nosso podcast Vida Plena Brasil. Nós temos lá a nossa programação musical através do nosso site, que é o www.radiovidaplenabrasil.com. Lá tem uma programação 24 horas, super abençoada para você, com palavras, com louvores, que vão, com certeza, abençoar a sua vida. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Como convite estendido aqui, como foi dito na entrevista, o apóstolo, a apóstola, né? Sua família, sempre que puder, o senhor será super bem-vindo aqui. Só para nós terminarmos aqui, se o senhor puder fazer uma breve oração, para a gente terminar. Eu agradeço aqui a oportunidade mais uma vez e quero te convidar a estar orando comigo. Pai, no nome do teu Filho Jesus, a quem é dado todo o poder, a honra e glória, eu quero te agradecer por essa oportunidade, Pai. Quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui com o JC, Pai. Te agradecer pela vida dessa rádio, Pai. Pela direção da rádio, Pai. Que tu coloque tudo de acordo com a tua vontade, Pai. E que a gente aprenda, Pai, que nada que nós temos é nosso. Nós somos aqui administradores das coisas do teu reino, Pai, e que tu possa cada vez mais nos dar sabedoria, capacidade, conhecimento para exercer a tua vontade, Pai.
Eu quero abençoar a cada um dos que estão aqui, quero deixar uma bênção para a minha família, para a Fátima, para a Paola, para a Gabriela, para o Gael e para o Alex. O Gael é o nosso netinho, como eu falei aqui, que nasceu agora. E dizer que nós estamos aqui para o reino ser divulgado e ser aberto. Então, que deixar para você a bênção apostólica, a bênção que o Senhor ensinou a Moisés a dar. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom, que é paz e prosperidade. Amém? E muito obrigado. Amém. Muito obrigado. E até a próxima entrevista aí, querendo Deus. Valeu, gente.